Disse alguém, laços fortes criou, responsável tu és. Começa agora o programa Visão Espírita, consolando e esclarecendo a luz da doutrina espírita. Um programa sob a responsabilidade do Centro Espírita Chico Xavier de Cesarina, Goiás. Deus nosso Pai, que tendes poder e bondade, dai força àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aquele que não vos conhece, esperança para aquele que sofre. Que vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes fecundas e infinitas, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de algum modo alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará das nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa imagem. Olá, queridos irmãos, sejam bem-vindos mais uma vez no programa Visão Espírita. Com muita alegria, com muita satisfação, nos encontramos mais uma vez aqui na realização desse programa de luz, sob a responsabilidade do Centro Espírita Chico Xavier de Cesarina, Goiás. Um abraço especial para todos que nos ouvem nesse instante, a todos vocês, queridos ouvintes, em todos os quadrantes, nos ouvindo através do rádio, ou nos ouvindo através da internet, ou também através do aplicativo da Rádio Clube FM,
Que Deus ilumine a nossa mente nesse momento para essas reflexões que faremos a partir deste momento. Queridos irmãos, hoje temos um tema em pauta muito interessante, muito importante para todos nós, é claro. Não só para vocês, cabe acrescentar para todos nós, inclusive eu que vos falo, né? Muito necessito também de aprender para evoluir, mudando em mim as minhas condições comportamentais. À medida que eu vou mudando, né? À medida que eu vou promovendo a mudança em mim, primeiramente em mim, eu vou evoluindo, eu vou progredindo espiritualmente, moralmente, e então assim vou cumprindo o meu papel na Terra, que é o de evoluir, o de crescer espiritualmente e, portanto, ser feliz. É o papel, é a finalidade, é o grande objetivo de todos nós, evoluir para sermos felizes. Porque fomos criados para sermos felizes. Agora, devemos, claro, observar os caminhos pelos quais devemos seguir para alcançarmos essa verdadeira felicidade. Um dos caminhos, por exemplo, os quais nós temos dificuldade de seguir, dentre eles, é o perdão, né? E Jesus falou muito sobre o perdão, sobre a necessidade da prática do perdão. E em muitos momentos ele falou do perdão dos pecados. Vocês já devem ter lido, já devem ter pelo menos ouvido falar de Jesus falando sobre o perdão dos pecados. Nós vamos lembrar deste momento, por exemplo, de um desses momentos, lá está registrado em Lucas capítulo 5, versículo 21, né? Lá diz assim: e os escribas e fariseus começaram a arrazoar, dizendo: quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão só Deus? Pois bem, queridos irmãos, vamos fazer algumas reflexões em torno desse assunto, que é muito importante, como eu disse, para todos nós. Em imagens evangélicas, deparamos com a afirmação de Jesus, dizendo: os teus pecados são perdoados, ou muito lhe será perdoado, porque muito amou. As pessoas que apreciaram os fatos se surpreenderam e disseram: quem é este que tem o poder de perdoar pecados? Queridos irmãos, vamos lembrar nesse momento que a doutrina espírita proclama que os pecados cometidos pelos homens, por nós todos, né? Porque quando se fala em pecado, estamos falando em erros, né? Então a doutrina espírita proclama que estes erros ou esses pecados cometidos por nós não são perdoados repentinamente, mas podem ser resgatados na pauta das reencarnações expiatórias. E o próprio Jesus não derrogaria, é claro, as leis eternas do Criador, perdoando pecados indiscriminadamente. Claro que não. Então, quando o mestre curou um cego de nascença, este já era adulto e, portanto, deveria ter vivido muito mais de 20 anos na cegueira.
O mestre poderia, portanto, dizer-lhe: os teus pecados são perdoados, após, é claro, ter feito com que visse novamente a luz do dia. É óbvio que, vivendo tantos anos naquele horrível sofrimento, o homem fizera jus a uma cura que representou o fim do resgate, daquele resgate que se vinha processando por ele na terra, quitando assim, perante a justiça divina, todos os seus resgates, referente àquela situação como cego. Então, lembramos também que o paralítico de Betsaida, ele estava, é outro caso, né? Ele estava naquela condição, naquele estado de padecimento, há 38 anos, meus irmãos. Há 38 anos. Então, também lembramos daquela mulher que sofria pertinaz hemorragia e ela estava mergulhada já naquele sofrimento há 12 anos, meus irmãos e minhas irmãs. Então, também lembramos daquela outra mulher que era atormentada por um espírito inferior que a fazia então viver curvada, de forma corcunda, e ela estava assim já há 18 anos, há quase 20 anos. Então este, como os dois outros casos citados, são indícios seguros de que tantos anos de sofrimento expiatórios haviam sido suficientes para que o resgate dos pecados das vidas anteriores se processasse em toda a sua extensão. É uma aberração o que se observa na terra no tocante ao problema do perdão e do pecado. Ou seja, o problema do perdão do pecado, né? Vamos assim melhor dizer. Pois há algumas religiões do ramo cristão atribuem aos seus ministros esse suposto poder, né? Quando na realidade ninguém jamais poderá alimentar a ideia de que um homem possa desfrutar dessa prerrogativa. Quando Jesus esteve na terra, ele não curava as pessoas de forma indiscriminada, de maneira alguma. Ele não passava pelos logradouros ou pelas estradas, estendendo aí em vão as mãos, curando a todos os portadores de enfermidades. Numa ocasião, ele, no meio de uma multidão compacta, constituída de muitos doentes e muitos sofredores, de todos os tipos de sofrimentos, ele curou apenas a mulher acima descrita, aquela que estava já há 12 anos com aquela hemorragia. E há 12 anos ela se encontrava então com aquele sofrimento, aquele fluxo sanguíneo constante que havia esgotado já todos os seus recursos e todas as suas forças. Obviamente, essa mulher já se havia reajustado no quadro da justiça do Criador, após sofrimentos tão prolongados, né? Após tanto tempo passando por aqueles sofrimentos. Agora, se alguém se der ao trabalho de contar as curas materiais operadas por Jesus Cristo, verá nisto com espanto que seu número é bastante insignificativo em
em confronto com o elevado contingente, a elevada quantidade de pessoas que o buscava devido ao seu poder de curar enfermidades. Então, o objetivo primário ou primeiro da missão desempenhada pelo Mestre Jesus entre nós foi o de curar as chagas da alma, através da recomendação que ele fazia para que os homens procurassem conquistar o reino dos céus, que definamos como a conquista da reforma interior. Por isso o Senhor Jesus se rejubilava quando tinha a oportunidade de curar uma Maria de Madalena, um publicano Zaqueu ou uma Maria de Betânia. Ele foi e é o médico das almas. E foi essa a razão primária do seu advento, da sua vinda na face da terra. Pois bem, o suposto poder de perdoar pecados por parte de alguns mentores religiosos talvez tenha a sua ramificação naquela ocorrência evangélica quando o mestre afirmou a Pedro que tudo aquilo que ele ligasse na terra seria ligado nos céus. E tudo aquilo que ele desligasse na terra seria desligado nos céus. Entretanto, nessa mesma passagem, encontramos a afirmação de que a confissão de Pedro sobre a personalidade de Jesus era uma manifestação espiritual e não era oriunda do próprio apóstolo. Então disse Jesus, Pedro, não foi nem a carne nem o sangue que te revelaram isso, mas o meu Pai que está nos céus. O fato inconteste é que logo após ter recebido um elogio tão elevado, partido do próprio Jesus, Pedro foi vítima dos espíritos trevosos, recebendo do Senhor a admoestação. Afasta-te, dizendo ele, afasta-te de mim, Satanás, porque me és motivo de escândalo, pois não cogitas das coisas do Pai, mas sim das coisas dos homens. Queridos irmãos, Jesus nunca considerou Pedro como sendo o chefe dos apóstolos. Todos sabem pela história que Tiago maior era o apóstolo que tinha maior ascendência e autoridade sobre os demais. Desta forma, nem Pedro e nenhum dos demais apóstolos, e muito menos aquele que se arrogam em seus sucessores, desfrutam do privilégio de perdoar pecados. Lembrando então, meus queridos irmãos, que o processo de perdão na nossa vida é o resultado de uma atitude que nós devemos ter. É o resultado de uma conscientização de uma necessidade que se tem, entendendo que quando nós eliminamos em nós o rancor, a raiva, o ódio, através do perdão, nós nos autoajudamos. Porque quando nós odiamos alguém, é o mesmo que beber o veneno desejando que o outro morra.
Na verdade é assim. Então perdoar é resultado de uma conscientização clara, a fim de que então tenhamos uma postura crística, entendendo que quando assim não fazemos, quando não perdoamos, como assim não tenhamos tido a consciência da necessidade de perdoar, quanto mais persistimos no ódio, na vingança, mais aumentamos em nosso caminho o sofrimento, a dor, a dificuldade, as problemáticas. Agora, quando nós entendemos e nos esforçamos no caminho do perdão, em colocar em andamento o processo do perdão em nossa vida, perdoando-nos e perdoando o nosso irmão, nós aumentamos e muito a nossa chance em realmente sermos felizes. Pois esse é o grande objetivo. É preciso ser feliz, mas para ser feliz, nós precisamos eliminar sentimentos como esse, que nos destrói. Por exemplo, o ódio, os rancores, as velhas lembranças de atos que tiveram contra nós, e nós também procurarmos entender que nós erramos e devemos pedir o perdão para aqueles os quais nós nos prejudicamos. Deus nos ajude. Eu sei que não é fácil, mas peçamos através da prece sincera o auxílio do alto para que nos dê forças, para que em um determinado momento consigamos perdoar e esquecer as ofensas, para que então realmente sejamos felizes, verdadeiramente, espiritualmente sejamos felizes. Continuemos, e queridos irmãos, com essas reflexões no programa Visão Espírita. Voltaremos em breve. Ouçam agora algumas músicas e virão também outras mensagens para que possamos continuar as nossas reflexões. Muita paz, felicidade, agora e sempre. Sol, irmã lua, abram meus olhos, quero ver a luz. Ó irmão vento, irmã brisa, cantem pra mim canções que tragam paz. Que onde eu for, que eu leve o amor. Que onde eu for, que eu leve o amor. Quando sozinho no mundo me encontrei, busquei no amor caminhos de me achar. Vi lindas flores, verdes campinas, ouvi as aves falando-me de paz. Ó irmão sol, irmã lua, quero também saber mostrar a luz. Ó irmão vento, irmã brisa, hoje eu
onde eu for, que eu leve o amor. Que onde eu for, que eu leve o amor. Você está ouvindo programa Visão Espírita. O Cristo, o Rei de Israel, desça agora da cruz para que vejamos e creiamos. Marcos 15:32. O mundo e a crença, porque são muito raros os homens habilitados à verdadeira compreensão da crença pura em seus valores essenciais. Encontramos os que injuriam o Cristo para confirmá-lo. A mentalidade milagreira sempre nadou na superfície dos sentidos, sem atingir a zona do Espírito eterno e, se não alcança os fins menos dignos aos quais se dirige, descamba para os desafios mordazes. E, no caso do mestre, as observações não partem somente do populacho. Assevera Marcos que os principais dos sacerdotes com os escribas partilhavam dos movimentos insultuosos, como a dizer que o intelectualismo não traduz elevação espiritual. Os manifestantes conservavam-se surdos para a boa nova do reino, cegos para a contemplação dos benefícios recebidos, insensíveis ao toque do amor que Jesus endereçara aos corações. Pretendiam apenas um espetáculo. Descesse então o Cristo da cruz, num passe de mágica, e todos os problemas de crença inferior estariam resolvidos. O divino interpelado, contudo, não lhe deu outra resposta além do silêncio, dando-lhes a entender a magnitude de seu gesto inacessível ao propósito infantil dos inquisidores. Se és discípulo sincero do Evangelho, não te esqueças de que ainda hoje a situação não é muito diversa. Trabalha ponderadamente no serviço da fé. Une-te ao Senhor, dá quanto puderes em nome dele e prossegue servindo na extensão do bem, convicto de que o vasto mundo inferior apenas te pedirá maliciosamente distrações,
e sinais. Livro Pão Nosso, capítulo 131, psicografia de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. A reforma social. Certo dia, um jornalista recebeu a incumbência de escrever um artigo sobre como resolver os problemas do mundo. Teria que falar sobre as possibilidades de se estabelecer a paz mundial, de cessarem as guerras, enfim, sobre a união entre os povos. No final do dia, adentrou o lar, brincou um pouco com os filhos e se dirigiu à máquina para datilografar seu artigo. Por várias vezes, fora interrompido pelas crianças, que desejavam um pouco mais da sua atenção. Para resolver a situação, sem prejuízos para ambas as partes, decidiu dar algo com que seus filhos pudessem se distrair enquanto ele trabalhava. O acordo foi feito. O jornalista entregou um quebra-cabeça às crianças e lhe disse que assim que elas terminassem de montá-lo, brincaria com elas. É claro que o que ele queria era tempo para redigir seu artigo, pois o quebra-cabeça do Mapa Mundi tinha 500 peças. Voltou a concentrar-se e entregou-se ao trabalho. Mas sua tranquilidade não durou muito. Em tempo recorde, as crianças adentraram o seu escritório em tremenda algazarra. "Terminamos, papai", disseram alegres. O jornalista não podia crer. A tarefa teria que durar muitas horas. No entanto, elas a concluíram em pouco mais de meia. Inquieto com o fato, perguntou-lhes como haviam conseguido montar o Mapa Mundi em tão pouco tempo. As crianças responderam satisfeitas. "Nós não montamos o Mapa Mundi, papai. No verso do quebra-cabeça, há a figura de um homem. Nós achamos mais fácil montar o homem ao invés de montar o mundo." Naquele mesmo instante, o jornalista, que não conseguira ainda escrever de forma satisfatória seu artigo, encontrou inspiração para concluí-lo. A ideia lhe foi dada pelos filhos. Para resolver os problemas do mundo, é preciso reconstruir o indivíduo. A situação externa de cada nação reflete a situação interna de cada cidadão. Não se pode construir uma sociedade justa se não houver homens justos. Pense nisso. A paz social, nacional e internacional, depende da paz individual. Enquanto o homem não fizer as pazes consigo mesmo, não pode ter paz com os outros. Todo e qualquer tratado de paz no mundo político-social acabará irremediavelmente numa guerra quente nos campos de batalha, ou então, numa guerra fria nos parlamentos. As leis cósmicas são de uma lógica incontestável. Nada há no mundo social que antes não tenha havido no mundo individual. Você está ouvindo programa Visão Espírita. Carta aos Filipenses, capítulo 1, versículo 29. Comentário do livro Pão Nosso, capítulo 104, intitulado Direito Sagrado. Porque a vós foi concedido, em relação ao Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele. Paulo, Filipenses 1, 29. Comenta o benfeitor.
cooperar pessoalmente com os administradores humanos, em sentido direto, sempre constitui objeto da ambição dos servidores dessa ou daquela organização terrestre. Ato invariável de confiança, a partilha da responsabilidade entre o superior que sabe determinar e fazer justiça e o subordinado que sabe servir, institui a base de harmonia para a ação diária. Realização essa que todas as instituições procuram atingir. Muitos discípulos do cristianismo parecem ignorar que, em relação a Jesus, a reciprocidade é a mesma, elevada ao grau máximo, no terreno da fidelidade e da compreensão. Mais entendimento do programa divino significa maior expressão de testemunho individual nos serviços do Mestre. Competência dilatada, deveres crescidos. Mais luz, mais visão. Muitos homens, naturalmente, aproveitáveis em certas características intelectuais, mas ainda enfermos da mente, desejariam aceitar o Salvador e crer nele, mas não conseguem, de pronto, semelhante edificação íntima. Em vista da ignorância que não removem e dos caprichos que acariciam, falta-lhes a integração no direito de sentir as verdades de Jesus, o que somente conseguirão quando se reajustem, o que se faz indispensável. Todavia, o discípulo admitido aos benefícios da crença foi considerado digno de conviver espiritualmente com o Mestre. Entre ele e o Senhor já existe a partilha da confiança e da responsabilidade. Contudo, enquanto perseveram as alegrias de Belém e as glórias de Cafarnaum, o trabalho da fé se desdobra maravilhoso. Mas em sobrevindo a divisão das angústias da cruz, muitos aprendizes fogem receando o sofrimento e revelando-se indignos da escolha. Os que assim procedem categorizam-se à conta de loucos, porquanto subtrair-se à colaboração com Cristo é menosprezar um direito sagrado. Nessa página de imensa profundidade filosófica, Emmanuel explica uma passagem aparentemente incompreensível de Paulo, onde ele diz aos filipenses que a eles havia sido concedido a dádiva de crer na mensagem de Jesus. Emmanuel, trabalhando essa expressão, explica que nem toda mente, embora os recursos intelectuais, embora as edificações, está preparada para acolher na sua intimidade a crença na mensagem trazida por Jesus. É porque essa escolha, essa capacidade demanda renovação íntima e abandono dos caprichos pessoais adquiridos ao longo de muitas vivências. E nem todos estão dispostos ao trabalho da renovação íntima e espiritual. Por essa razão, embora sejam portadores de dilatadas competências intelectuais, de visão ampliada, não se encontram ainda preparados para a comunhão espiritual com Jesus. E aqueles que já receberam a oportunidade dessa comunhão espiritual devem estar conscientes de que essa união implica confiança e partilha de responsabilidade. Enquanto o trabalho de divulgação da Boa Nova, de divulgação do Evangelho e da doutrina espírita, se situa no campo das alegrias de Belém e das glórias de Cafarnaum, quando o trabalho segue sem problemas, sem ataques, sem críticas, sem testemunhos,
a maioria dos discípulos mantém sua fé e continua perseverante na sua tarefa. Todavia, quando Jesus aumenta o grau de confiança no discípulo e passa a partilhar as angústias da cruz com ele, raros são aqueles que permanecem e perseveram na tarefa. A maioria foge, receando o sofrimento e, como diz Emmanuel, revelando-se indigno da escolha. Todavia, essa atitude impensada de retorno é, no fundo, um menosprezo a um direito sagrado, o direito de padecer por Jesus ao lado dele, exercendo a tarefa e partilhando responsabilidades. À espera dos pais. A dama da alta sociedade costumava desfilar em sua carruagem de luxo pelas ruas de São Francisco, sob olhares de admiração e inveja. Um dia, os jornais publicaram o falecimento de uma tia, e ela, obedecendo às convenções sociais, teve que permanecer no lar por uma semana. Indignada por ter que ficar 7 dias dentro do enorme palácio, buscou o marido, então governador do estado, e este a fez lembrar-se de que poderia passar os dias brincando com o filho. Ela gostou da ideia e adentrou a ala esquerda do palácio que tinha sido liberada para o pequeno príncipe, que vivia rodeado por profissionais de diversas nacionalidades, a fim de lhe ensinarem idiomas e costumes de outros povos. Quando o pequeno Leland avistou a mãe, exultou de felicidade e lhe perguntou por que ela estava ali naquele dia e hora não habituais. Ela lhe contou o motivo e ele, feliz, lhe perguntou quantas tias ainda restavam. Leland estava ao piano tocando uma balada que aprendera com sua babá francesa. A mãe, impressionada, ficou ouvindo por alguns instantes aquela melodia que espalhava pelo ar acordes melancólicos. Pediu ao filho que a cantasse. Ele cantou. Pediu que a traduzisse. Ele traduziu.
Era a história de um menino que ia diariamente com a mãe até a praia, de onde ficavam ambos olhando o pai desaparecer na linha do horizonte em seu barco pesqueiro. Todos os dias, a cena se repetia, até que um dia o barco não mais retornou. A mãe pediu ao filho que a esperasse ali, pois iria buscar o marido. Adentrou o mar e de lá não mais voltou. E o filho ficou esperando na praia pelo pai e a mãe, que jamais retornaram. Abalada comoveu a grande dama. Falou ao filho que era muito triste. Ele respondeu que cantava porque se identificava com o menino da praia. A mãe não entendeu em que consistia a semelhança e falou ao filho: "Você tem tudo, não lhe falta nada. Tem mãe e pai, e é herdeiro de um dos homens mais importantes deste estado." Leland respondeu com um ar de tristeza: "Papai adentrou há muitos anos o mar dos negócios e nunca o posso ver. Você o seguiu e eu fiquei aqui à espera de um retorno que nunca acontece. Como você pode perceber, minha história é muito semelhante à do menino solitário da praia." Daquele dia em diante, a dama passou a conviver mais com o filho de 11 anos. Conheceu-o melhor e aprendeu a amá-lo. O carinho e os afagos maternos deram a Leland um brilho novo. Por algum tempo, a vida lhes permitiu desfrutar da alegria do afeto mútuo, das experiências vividas, um em companhia do outro. Fizeram uma longa viagem de navio e Leland adoeceu. A mãe fez tudo o que podia para salvar-lhe a vida, mas foi tudo em vão. O navio retornou e Leland não pôde mais contemplar a mãe com os olhos físicos. Todavia, naquele breve tempo de convívio, o menino ensinou à mãe outros valores. Ela construiu orfanatos e outras obras de assistência para a comunidade carente. Leland não herdou a fortuna dos pais, mas a fortuna rende frutos até hoje, junto à sociedade daquele estado. Dentre elas, a Universidade Stanford. Não há motivo que justifique o abandono dos filhos por parte dos pais. Não há filhos que aceitem de boa vontade e em sã consciência trocar o afeto dos pais por qualquer outro tesouro. Pensemos nisso. mostrar que o Pai é eterno amor. Só se for através do Espírito Consolador. Só se for através das verdades do Consolador. Ouçam os que têm ouvidos para ouvir, sintam os que têm coração para sentir. Olhem com real esplendor, pois já existe o Espírito Consolador. Pois já existem as verdades do Consolador. Assim anunciou Jesus, que o
Ajuda-te que o céu te ajudará. Narra-se que um sábio caminhava com os discípulos por uma estrada tortuosa, quando encontraram um homem piedoso, que ajoelhado rogava a Deus que o auxiliasse a tirar seu carro do atoleiro. Todos olharam o devoto, sensibilizaram-se e prosseguiram. Alguns quilômetros à frente havia um outro homem que tinha igualmente o carro atolado num lodaçal. Este, porém, esbravejava reclamando, mas tentava com todo o empenho liberar o veículo. Comovido, o sábio propôs aos discípulos ajudá-lo. Reuniram todas as forças e conseguiram retirar o transporte do atoleiro. Após os agradecimentos, o viajante se foi feliz. Os aprendizes, surpresos, indagaram ao mestre: Senhor, o primeiro homem orava, era piedoso, e não o ajudamos. Este, que era rebelde e até praguejava, recebeu nosso apoio. Por quê? Sem perturbar-se, o nobre professor respondeu: aquele que orava, aguardava que Deus viesse fazer a tarefa que a ele competia. O outro, embora desesperado por ignorância, empenhava-se, merecendo auxílio. Muitos de nós costumamos agir como o primeiro viajante. Diante das dificuldades que nos parecem insolúveis, acomodamo-nos, esperando que Deus faça a parte que nos cabe para a solução do problema. Nós podemos e devemos empregar esforços para melhorar a situação em que nos encontramos. Há pessoas que desejam ver os obstáculos retirados do caminho por mãos invisíveis, esquecidas de que esses obstáculos, em sua maioria, foram ali colocados por nós mesmos, cabendo-nos agora a responsabilidade de retirá-los. Alguns se deixam cair no amolentamento, alegando que a situação está difícil e que não adianta lutar. Outros não dispõem de perseverança, abandonando a luta após ligeiros esforços. Com propriedade, afirma a sabedoria popular, que pedra que rola não cria limo, sugerindo alterações de rota, movimento, dinamismo, realização. Não basta pedir ajuda a Deus, é preciso buscar conforme o ensino de Jesus. Buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Devemos, portanto, fazer a nossa parte, que Deus nos ajudará no que não estiver ao nosso alcance resolver. Pense nisso. Seria ideal que, sem reclamar e pensando corretamente, fizéssemos esforços para retirar do atoleiro o carro da nossa existência, a fim de seguirmos adiante felizes, com coragem e disposição, confiantes de que Deus sustentará as nossas forças para que possamos triunfar. Pensemos nisso. Qual de nós não tem nenhum defeito? Qual de nós não tem uma virtude? Precisamos só achar um jeito de suavizar o lado rude. Vamos ajudar-nos mutuamente e somar as nossas qualidades para fazer um mundo diferente e tirar a força da maldade. Um dia todos nós seremos anjos. Vamos trabalhar e acreditar que no futuro nós seremos anjos, num planeta onde o amor, unicamente o amor, há
reinar, e assim será. A felicidade só começa quando cessam as desigualdades, quando todos compartilham sonhos, e não usam mal a liberdade. O mestre falou: sede perfeitos, e nos ensinou essa lição, que somente o amor será eterno, nele está a nossa salvação. Um dia todos nós seremos anjos. Vamos trabalhar e acreditar que no futuro nós seremos anjos, no planeta onde o amor, unicamente o amor, há de reinar, e assim será. Senhor, Tu nos deste o Brasil por pátria de luz para o trabalho. Ajuda-nos a viver de modo a nos transformarmos nos Teus braços no mundo. Contudo, nesta hora grave pela qual passa o povo brasileiro, faze com que os ensinamentos do Cristo nos permitam contribuir de forma lúcida e competente. Então, Senhor, conceda-nos um momento para pedirmos por esta nação e, sobretudo, por nossa gente. Que nenhum brasileiro seja o símbolo da guerra. Que nenhum de nós fomente a discórdia e a desunião. Que nas lutas da vida, nossas armas sejam a honestidade, a bondade, a dignidade e a força irrefreável do labor. Que nossas críticas ferinas sejam transmutadas no apoio moral e na ordem que do alto emana. Pacificai. Que as disputas no cenário político sejam um convite à reflexão e que o refletir traduza a necessidade da ação por meio da disciplina e da democracia conscientes. Eurípides Barçanufo. Disse alguém, laços fortes criou, responsável tu és. Você acabou de ouvir o programa Visão Espírita. Muita paz a todos.